Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, falando agora dos parâmetros ultrassonográficos. A avaliação ultrassonográfica do feto faz parte do acompanhamento da gestante alo-imunizada. Apesar de ser um exame de sensibilidade limitada em fetos não hidrópicos, a ultrassonografia é importante para detectar alterações precoces, assim como definir a terapêutica. O exame ultrassonográfico tem por finalidade identificar as alterações morfológicas que a doença provoca no feto e na placenta. Além de avaliar as alterações na atividade biofísica do feto, mudança do volume do líquido amniótico. As alterações observadas à ultrassonografia são consequências das respostas de adaptação e compensação do feto à doença. Portanto, o exame ultrassonográfico tem valor na identificação e na quantificação da gravidade da doença. Entretanto, na ausência de sinais ultrassonográficos, esse exame pouco pode auxiliar na exclusão de presença de anemia ou predição do curso desta. Os sinais de anemia fetal que podem ser encontrados no exame ultrassonográfico são, por ordem de aparecimento, alteração da ecotextura placentária, a placenta se torna hiperecoica, sendo um dos sinais mais precoces. Entretanto, o aumento de sua espessura é um sinal mais tardio, que aparece quando geralmente os fetos já se encontram com anemia moderada ou mesmo hidrópicos, figura 2. Figura 2, placenta hiperecoica, e espessada, em gestação de 21 semanas, com feto hidrópico devido à anemia decorrente da aloimunização RHD. Derrame pericárdico. Sinal precoce de anemia. É decorrente da alteração da função hepática, com consequente hipoproteinemia e diminuição da pressão coloidosmótica intravascular, o que leva ao aumento do líquido para o meio extravascular. É uma fase inicial. O derrame pericárdico pode ser difícil de ser evidenciado, mas com a progressão da doença, ele passa a ser facilmente visibilizado. Figura 3. Derrame pericárdico grave em feto com anemia causada por aloimunização RHD. Com até 3 mm de espessura, o derrame pericárdico pode ser um sinal isolado de anemia fetal. Porém, quando ultrapassa 4 mm, outros sinais já estão presentes. Cardiomegalia também pode ser um indicador precoce de anemia fetal. E conforme a anemia piora, as paredes dos ventrículos tornam-se mais delgadas, com diminuição da contratilidade. O volume de líquido amniótico aumentado. Geralmente, ocorre em fetos anêmicos. Na maioria das vezes de forma discreta, podendo haver polidrâmia. Em alguns casos, com hidropsia grave e um estágio terminal da doença, pode ocorrer oligrodrâmia com restrição do crescimento fetal. Ascite fetal. Aparece em decorrência da hipertensão do sistema porta. Uma maneira de se tentar diagnosticá-la é avaliar o líquido livre entre as alças do intestino delgado na região pélvica próxima à bexiga. As ascites de grau moderado e grave são facilmente identificáveis pela presença de líquido acídico circundando todos os órgãos intraabdominais. Figura 4. Figura 4. Ascite em feto com anemia por aloimunização. As setas apontam a ascite e a placenta P hiperecoica. Edema de subcutâneo. Costuma ser um dos sinais mais tardios e, em regra, generalizado. Juntamente aos sinais de derrame pericárdico e ascite, fecha o quadro de hidrópsia fetal. Figura 5. Edema de subcutâneo e ascite em feto hidrópico. Derrame pleural. Raramente está presente nas hidropsias imunes, sendo mais frequentemente nas não imunes. Na aloimunização, a constatação de hidrópsia fetal significa anemia grave. Entretanto, na ausência de hidropsia, não existem sinais ultrassonográficos consistentes que possam distinguir de forma confiável uma doença leve de uma grave. Mesmo com graus elevados de anemia, o feto pode não apresentar hidropsia, sobretudo antes das 24 semanas, devido à maior
tolerabilidade a baixa concentração de hemoglobina. Portanto, é importante salientar que casos de aluminização, quando se opta pelo acompanhamento ultrassonográfico, devem ser assistidos em serviços com profissionais experientes nessas doenças, pois parâmetros ultrassonográficos iniciais de anemia podem ser subjetivos e depender da experiência do operador em lidar com a doença. Parâmetros Doppler-velocimétricos. Na década de 1990, um dos grandes avanços no acompanhamento do feto de risco para anemia foi a observação da velocidade máxima do fluxo da artéria cerebral média. Quando aumentada, é preditiva de anemia fetal. Com isso, a dopplervelocimetria substitui a amniocentese propedêutica invasiva no acompanhamento desses fetos, reduzindo o risco de perda da gestação em decorrência de procedimento invasivo. Nos fetos anêmicos, ocorre diminuição da viscosidade sanguínea e aumento do débito cardíaco, levando a um estado hiperdinâmico. Nesse caso, a resistência ao fluxo sanguíneo nas artérias uterinas e umbilicais está normal. Entretanto, a anemia fetal está associada ao aumento do débito cardíaco, do fluxo sanguíneo na veia umbilical, da velocidade de fluxo na maioria dos vasos fetais, veia cava inferior, aorta torácica, carótida comum, artéria cerebral média e ducto venoso. Apesar de haver aumento da velocidade máxima do fluxo sanguíneo, a dopplervelocimetria, em vários casos, na prática clínica, o vaso que revela melhor resultado é a artéria cerebral média, por apresentar melhor facilidade de obtenção com menor ângulo de isonação, menor que 20 graus, e maior reprodutibilidade. Para obter o sonograma da artéria cerebral média, esta deve ser isonada no seu terço proximal, com um ângulo entre os eixos do vaso e do feixe de ultrassonografia menor que 20 graus. Figura 6. Sonograma demonstrando o pico sistólico da velocidade máxima da artéria cerebral média em gestante alimonizada com 29 semanas de gestação. A velocidade máxima da artéria cerebral média, Vmax/ACM, aumenta com a idade gestacional em fetos normais e apresenta relação inversa aos níveis de hematócrito e hemoglobina. Dessa forma, ela é utilizada como parâmetro não invasivo adicional para predizer anemia fetal. Após as transfusões intrauterinas, ocorre diminuição dessa velocidade, que pode ser explicada pela diminuição transitória do débito cardíaco, pela dilatação dos vasos cerebrais por causa da transfusão, pelo aumento agudo do volume circulatório, pela diminuição da velocidade de fluxo do sangue como consequência do aumento do hematócrito fetal e da viscosidade do sangue, e também pela diminuição da saturação de oxigênio nos eritrócitos decorrente de um grande volume de sangue transfundido. Vários estudos que avaliaram a sensibilidade desse método na predição de anemia fetal demonstraram a utilidade dele no acompanhamento dos fetos com risco para anemia fetal. Na tabela 2, são apresentados os diversos estudos e seus graus de sensibilidade. Deve-se observar que a maioria preconiza-se como sugestivo de anemia fetal valor acima de 1,5 desvio padrão ou 1,5 múltiplos de mediana. Tabela 2. Estudos que relatam a predição de anemia fetal moderada a grave por meio da avaliação da velocidade máxima da artéria cerebral média. Apesar de haver curvas nacionais em que os valores são muito próximos das curvas de Mari et al., na clínica obstétrica utiliza-se 1,5 múltiplos da curva mediana da curva de Mari, tabela 3, para uniformizar a conduta. Existe um website que converte os valores da velocidade máxima do pico sistólico obtida em múltiplos e medianas. Valores do pico sistólico da velocidade máxima da artéria cerebral média, centímetros por segundo, ao longo da gestação, demonstrando a mediana e o ponto de corte para 1,5 múltiplos de mediana. Cardiotacografia. O padrão sinusoidal, figura 7, é característico de fetos comprometidos pela aluminização e que já se encontram acometidos por anemia e hipoxemia. Figura 7. Traçado de cardiotacografia de feto anêmico demonstrando traçado
demonstrando o padrão sinusoidal. Parece não haver relação entre o grau de anemia fetal ou de hipóxia e a duração, a amplitude ou a frequência da oscilação do padrão sinusoidal. Embora o padrão sinusoidal com desaceleração seja mais frequente em graus de anemia e hipoxemia do que os padrões sem desaceleração. Os padrões não reativos e as desacelerações também são sugestivos de anemia, apesar de muitos fetos com anemia moderada apresentarem padrão reativo. Nicolaides realizou cardiotocografia em 258 fetos anêmicos antes de que fossem submetidos à cordocentese para transfusão intrauterina e, entre eles, todos os fetos com padrão terminal ou sinusoidal apresentavam anemia grave, déficit de hemoglobina maior que 4 desvios padrões. Em 82% dos que apresentavam padrões com desaceleração e não reativos, tinham anemia moderada ou grave, déficit de hemoglobina maior que 2 desvio padrão. Entretanto, nesse mesmo estudo, o autor observou em que 75% dos traçados de fetos moderadamente anêmicos e em 50% dos fetos com anemia grave havia padrão reativo. A cardiotocografia costuma ser empregada não para a predição de anemia fetal, mas para acompanhamento dos fetos com risco de anemia, para avaliação do bem-estar fetal durante o acompanhamento ultrassonográfico e para monitorização fetal após as transfusões uterinas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.